E olha só, gente, no Fala Doutor de hoje, nós vamos discutir um assunto que atinge cerca de 15% dos brasileiros e que, infelizmente, é pouco discutido por medo ou até mesmo por vergonha. É a hemorroida. E atendendo pedidos dos nossos telespectadores, está aqui com a gente no estúdio para tirar todas as nossas dúvidas sobre o assunto, a doutora Rossana, ela que é lá do Hospital Evangélico. Mas primeiro, claro, nós vamos para o Fala Doutor. Doutora Rossana, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa Vitrine Revista. É um prazer receber você. Boa tarde, Júlia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Agora, muita gente tem vergonha ou tem até um certo constrangimento, né? Lógico, e medo de falar sobre esse assunto, não é, doutora? A gente percebe os pacientes que chegam no consultório, muito assim tímidos, com medo de falar, sabe? Mas é um assunto que é do nosso corpo, nós temos que tratar, tem que entender o que acontece, né? Então é importante a gente também falar na televisão, para o público poder se inteirar e saber o que é. Né? Com certeza. Ô, doutora, quais são as principais causas da hemorroida, hein? O fator mais importante é o fator hereditário. Normalmente, a gente percebe assim, que um paciente, quando chega ao consultório, perguntamos, tem história na família? Sempre tem uma história, o pai ou a mãe, alguém tem o quadro de hemorroidas, né? Certo. Quais são os primeiros sintomas, por exemplo, doutora? Antes, posso explicar o que são hemorroidas, né? Com certeza. Porque muita gente fica em dúvida, não sabe, chega perguntando se é tumor ou se não é, mas hemorroidas são varizes. São vasos, são veinhas que inflamam. Então, as pessoas que têm varizes têm tendência a ter hemorroidas, tá? Então, essas hemorroidas, essas varizes, veinhas, elas inflamam, é onde dá dor. E o sintoma, como você perguntou, a grande maioria, 90% dos sintomas é a dor, porque é uma região muito inervada, passam muitos nervinhos ali, então qualquer probleminha, a dor é muito forte, tá? Os outros sintomas seriam o sangramento, tá? Uhum. Às vezes só um prurido, que é uma coceirinha, tá? Então, normalmente, assim, o que mais leva o médico é o susto, porque a hora que o paciente vê o sangue, né? Daí já se assusta, é onde ele procura o médico. Com certeza, e deve procurar imediatamente, não é, doutora? Deve procurar. Agora, doutora, as hemorroidas, elas são mais prevalentes em homens ou mulheres? É mais prevalente em mulher, mas assim, existe uma incidência muito alta em homens também. Nas mulheres, principalmente por causa do problema vascular, de hormônios, alteração, a gente, durante o período ciclo menstrual, incha, desincha, e isso daí varia bastante. Então, não tem. Dessas mulheres não tem? Não tem média de idade. E em crianças? É mais difícil. É mais difícil. Mas existe também? É bem raro acontecer em criança, é bem difícil acontecer. Mas assim, a partir dos 13, 14 anos já pode aparecer, tá? Certo, doutora, eu estive lendo uns artigos e observei assim que é muito comum também hemorroidas nas futuras mamães, né? Nas grávidas. Então isso que eu ia falar, inclusive, nas mulheres também a frequência é maior, por quê? O que acontece é que quando o bebê vai crescendo dentro do útero, ele forma um peso no abdômen, né, da gestante e dificulta o retorno venoso, quer dizer, o sangue fica mais difícil de retornar. Então vai se acumulando, inflamam, que são as hemorroidas. Tá? Quais são os cuidados, por exemplo, que a mulher, né, que a futura mamãe tem que ter antes do parto e também após o parto? O cuidado maior, assim, é manter uma alimentação livre de condimentos, de pimenta, tá? A atividade física é muito importante, porque você aumenta a circulação daquela região,
tá? E ingerir bastante líquido e não ter uma vida muito sedentária, porque o fato da pessoa ser sedentária, é por isso que eu acho que em criança não é tão fácil acontecer, porque a criança está sempre pulando de um lado para o outro, nunca está parada, né? Já o adulto, algumas pessoas que trabalham sentadas, né, ou muito em pé, também pode acontecer. Então a gente orienta isso, atividade física, uma alimentação, ingestão bastante de água. Tá? Agora, doutora, Maria acabou de ligar pra gente. Muito obrigada, viu, Maria, pela sua ligação, pelo seu carinho, tá bom? E a pergunta dela é a seguinte: a hemorroida é contagiosa no caso de uma relação sexual? Não. Pode passar de um pro outro? Não, de maneira nenhuma. Da mulher pro marido ou vice-versa? Não é transmissível, porque ali é da constituição da pessoa, tá? Não transmite, pode ficar tranquila. Certo. Agora, muitas pessoas, doutora, costumam usar, assim, alguns remedinhos caseiros, alguns produtos, né, caseiros, que são recomendados pela mãe, pela tia, né, pela avó, pelos vizinhos. Esses produtos, eles podem agravar o problema ou gerar outros problemas, outras doenças? Eles podem agravar, porque normalmente essas pomadas, às vezes até folha de alguma coisa que o pessoal usa, pode agravar no sentido de dar uma alergia, uma reação alérgica, e daí piora mais ainda a situação, né? Então, o que acontece? A gente pede assim, teve o sintoma? Procura o seu médico. Se está em dúvida qual médico procurar, que normalmente as pessoas não sabem, que médico que eu vou, tá? Então, é no gastroenterologista ou no proctologista, tá? Seria esse médico, essa especialidade que as pessoas precisam procurar. E para isso, ter um tratamento específico, evitar que complique. Porque, às vezes, que é uma pergunta assim que a gente sempre vê, existe a chance de virar câncer, tá? Isso. Não é que vai virar câncer. A pergunta da Lúcia, aqui do centro da cidade, então, se vira câncer. A hemorroida, ela não vira câncer, mas um sintoma de hemorroida, ele pode confundir com o sintoma do câncer, tá? Então, isso é comum. Agora, então, assim, o que a gente orienta? Teve um sintoma, um sangramento, uma dor? Procure o seu médico, faça algum exame para poder ter um tratamento mais específico. Certo. Ô, doutora, o Galdino, telespectador nosso, ligou. Muito obrigada, viu, Galdino, pela sua ligação, por todo o seu carinho aqui por nós, né? Ele conta o seguinte: a esposa dele está até de cama em função desse problema, porque ela tem hemorroidas, né? Ela já foi medicada, mas é normal que ela ainda esteja de cama? A recuperação é assim mesmo? É bem lenta, doutora? Como eu falei para você, para prevenir a hemorroida, atividade física, mas na crise de dor é repouso, tá? Então, realmente assim, se é um quadro com muita dor, leve em média de 3 a 4 dias para regredir, tá? Agora, se não estiver melhorando, era melhor assim, voltar a procurar o médico, porque dependendo, existiria até indicação cirúrgica. Certo. Tá? Olha só, doutora, agorinha há pouco você falou pra gente sobre a questão da ingestão da pimenta, que pimenta piora, né, ou leva a acontecer aí, a desenvolver a inflamação, isso, né? E que engraçado, o Ângelo, que é telespectador nosso, ele ligou pra gente agorinha há pouco, ele falou que ele foi curado. E foi curado mesmo com a pimenta Comari. Você conhece essa pimenta? Eu já até pergunta falar. do Ângelo, né, Ângelo? Tem uma história engraçada que eu comentando com meu avô quando ele era vivo, da história da pimenta, que era para evitar ele, mas eu curei o meu amigo com uma pimenta que é essa, e realmente. É a Comari, né? Acho que é Comari. Então, existem vários tipos de pimenta. Na verdade, não existe trabalho científico publicado em relação à pimenta, nada. O que nós sabemos, a pimenta, por causa da propriedade irritativa que ela tem, ela vai inflamar e vai desencadear um processo inflamatório ali na hemorroida. Tá? Então, muito cuidado para quem gosta de comer uma pimentinha, né? Dessas bem ardidas. E o nosso chefe, o Serginho Koala, tá falando, adoro uma pimenta. Tomara que ele não tenha hemorroidas. Exatamente. Agora, tem momentos até que são recomendados aí tratamentos cirúrgicos, né? No caso desse senhor que ligou, que a esposa está de cama, então assim, quando o tratamento clínico não resolve, quando o sangramento é muito abundante,
ou quando a hemorroida trombosa. O que é isso? É um coágulo que fica ali na hemorroida e não melhora com tratamento clínico, daí a indicação é cirúrgica. Ou quando assim também ela atrapalha na higiene, sabe? Dificulta a higiene, então aí é indicada a cirurgia.